Vou compartilhar aqui o verso. Quem fará hoje a leitura das gotas védicas? Acho que sou eu mesma que vai fazer a leitura hoje. Então, Andréia, hoje não teve nenhuma pessoa que... sem problemas. Vamos lá e vamos Fica encerrar. o convite, gente. Vamos lá, é muito auspicioso, tá lá no grupo, é só marcar o nome para ler as gotas védicas. Vamos a falar sobre isso depois das gotas védicas, sem dúvida. Então, vou fazer as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Leitura em sânscrito. Sutta Uvasha. Dwapare Samanu Prapte Tritiye Yuga Paryaye Yatah Para Sharat Yogi Vasavyam Kalaya Hare. Tradução. Estamos no canto 1, capítulo 4, verso 14. Shuta Goswami disse: quando o segundo milênio se sobrepôs ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parashara no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Mais uma vez, Sutta Goswami disse: quando o segundo milênio se sobrepôs ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parashara no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Sou eu mesma que vou fazer a interpretação do texto. E como vocês perceberam que a Vrindavani também falou sobre isso um pouquinho ontem, o Srimad Bhagavatam é um texto que não é linear. Ele não tem uma sequência lógica para a nossa cabeça dessa era, de como os eventos são narrados. Então, há poucos encontros gotas védicas atrás, a gente estava falando de como nasceu Shukadeva, né? Como ele contou a história do Srimad Bhagavatam, e agora estamos voltando para falar sobre o nascimento do pai. Então, isso nessa era de Kali muitas vezes dificulta a gente aprender e se lembrar das histórias. Mas isso, de certa forma, pela minha experiência pessoal, é muito bom, porque através do Srimad Bhagavatam, a gente vai ver que esses comentários, esses ensinamentos, eles se vão repetindo, e deve ter um propósito maior, né? Que é para a gente se lembrar e conseguir decorar, pelo menos, as partes mais importantes e os nomes principais, né? Então, aqui estamos regredendo no tempo para falar agora sobre como nasceu o pai de Shukadeva, que estávamos falando um tempo atrás, que foi quem narrou o Srimad Bhagavatam. O verso fala que sua chegada ao nascimento aconteceu quando o segundo milênio se sobrepôs ao terceiro. Isso se refere a uma transição de yugas, né? Yugas, como muitos de vocês podem saber, são eras, né? As eras cósmicas. E isso aqui, normalmente, indica um momento específico no tempo, obviamente, mas, normalmente, os textos védicos usam esse tipo de linguagem para marcar o nascimento de uma personalidade importante em momentos cósmicos relevantes, que seria o caso da chegada de Vyasadeva. E aqui pode-se estar referindo, provavelmente, ao final de Dwapara Yuga, a era de Dwapara, e o início de Kali Yuga, que é a era onde nós estamos, a era de ferro, que já falamos muitas vezes sobre ela.
Vyasadeva chegou como uma encarnação divina e ele é considerado um Shakti Avesha Avatara, ou seja, ele é uma alma empoderada pelo Senhor Supremo para realizar uma missão específica, que foi trazer para a gente nossos esses ensinamentos dos Vedas, né? Foi filho de um grande sábio, de um rishi, Parashara, e sua mãe, como falamos no verso, foi Satyavati, que ela era de origem humilde, era filha do rei Vasu, mas tinha sido criada por um pescador, por isso era vista como alguém humilde. O pai de Vyasadeva era um dos grandes rishis e era autor e mentor de textos védicos, incluindo o Vishnu Purana, um dos mais importantes Puranas devocionais. Por isso se fala que Vyasadeva nasceu de um casal especial, né, que a gente vê também isso em nossa vida atual, né? Uma pessoa humilde casando com uma pessoa muito sábia, um rishi, né? Seu pai representava a grande realização espiritual, o pai de Vyasadeva, o poder espiritual, porque ele tinha feito muitas e grandes austeridades, muitas tapácias para ter sido um rishi como ele era. E por isso ele tinha um grande compromisso com o Dharma, né, com o Dharma espiritual. Ao mesmo tempo, sua mãe representava a pureza interior, um destino grandioso, porque no final da história, dentro de toda essa humildade, ela se tornou a mãe de Vyasadeva e ela veio a cumprir um plano divino nesse papel de mãe, né? E foi um casal especial porque trouxeram ao mundo Vyasadeva, quem compilou os Vedas, como já falamos, escreveu o Mahabharata e a Bhagavad Gita, e criou 18 Puranas, incluindo o Srimad Bhagavatam. Olha o nível da inteligência, né? Nós aqui lutando para estudar os versos. Pelo tanto, essa união dos pais de Vyasadeva é uma união simbólica, é uma junção de conhecimento elevado com pureza receptiva, necessária para que nasça algo verdadeiramente divino, né? Então, Vyasadeva nasceu num momento de grande transição cósmica, de pais especiais, e veio com a missão de organizar o conhecimento védico para a humanidade, especialmente para a era da ignorância de Kali Yuga, que falamos disso anteriormente, que eu pessoalmente fico muito emocionada desse acto de misericórdia desses sábios, ter preparado mais ou menos que um Waze, né? Um mapa para nós poder caminhar com mais leveza nessa era de Kali. E assim é muito significativo, até quizás um pouco romântico, né? Que toda essa linhagem, toda essa história esteja disponível para nós. Inclusive, eu convido vocês, quando vocês tiverem um tempinho, para não me estender aqui, para vocês procurar essa lila do Mahabharata, onde aparece quando Satyavati engravidou, porque é uma história muito linda, muito espiritual e muito mística que vale a pena conhecer, como ela virou, como ela nasceu e como ela virou filha de um pescador. E aqui temos um exemplo de Parampara, né, que passar esses conhecimentos para frente, que significa a sucessão do linhagem discipular, que é o sistema tradicional pelo qual o conhecimento espiritual é transmitido de mestre a discípulos. Então, aqui, nesse sadhana, nessas gotas védicas, nós estamos sendo parte desse parampara, dessa linhagem de conhecimento transcendental, espiritual, de 5.000 anos atrás, e eu acho que se nós conseguimos conectar com o que isso significa, com essa energia, isso gera uma Shakti tão linda que potencializa a vontade desse conhecimento, a vontade de sair da ignorância. Então, eu percebo que não é só ler os textos, não é só fazer a interpretação, é realmente sentir-se, compenetrar com o significado das palavras, ir além da superficialidade das palavras,
entender que aqui existe um parampara, uma linhagem de 5.000 anos atrás, e nós estamos nessa fila, sendo abençoados com esse conhecimento, e é nosso dever, como um ser espiritual, que fomos abençoados com essa forma humana, que sabemos que é uma forma privilegiada, de a gente dedicar parte de nosso dia, parte de nossa vida para esses conhecimentos e evoluir. E junto com isso, eu quero adicionar para essas gotas védicas a importância que tem para cada um de nós participar na leitura das gotas védicas. A gente coloca no grupo para estimular vocês, mas a verdade é que vocês podem ser testemunha desse seva, dessa benção, dessa Shakti que se gera só fazendo a experiência. É um processo evolutivo, eu sou testemunha dessa, eu também tive muitas resistências e muitas dificuldades com minha mente, né, de Kali e minha ignorância, de entrar a fazer as gotas védicas, ainda luto para acordar cedo. Quando temos aula com o Prabhu Devananda às 5 da manhã, a luta é ainda maior. Não é fácil, mas quando você se esforça e você se permite, né, essa mudança de hábitos, né, você se beneficia, o benefício é muito maior. Fácil continua sendo difícil, muitas vezes. Está chegando o inverno, começa o frio, que vontade de ficar no colo da cama da gente. Mas, na verdade, eu convido vocês de coração, com muita humildade, a vocês se dar a oportunidade de começar, pelo menos, lendo as gotas védicas em português, porque não é para a gente. Eu posso sentar aqui e fazer as gotas védicas todos os dias porque eu adoro. É para vocês, é um presente para cada um de vocês, e todas nós temos a capacidade de fazer as leituras das gotas védicas. Se eu consigo fazer, que falo espanhol com meu sotaque aqui, vocês também conseguem fazer, gente, e muito melhor que eu. Então, fica aqui o convite, né, para vocês se dar essa oportunidade para vocês mesmas e ter o prazer de experimentar esse, é um tipo de um êxtase da alma, sabe, que você sente missão cumprida, que você nutriu, que você ajudou, ou pelo menos teve a intenção de nutrir aos outros. Então, fica aqui o convite, no grupo está a lista, é só você pôr seu nome, não tem certo, não tem errado, se você ler e você errar, estamos em um círculo seguro de bondade, de compaixão, então estamos aqui todas juntas, assegurando as mãos para evoluir e sair do ciclo de samsara. Então, obrigada pela oportunidade de fazer as gotas védicas e de me comunicar com vocês e de fazer o seva. Gratidão, Hare Krishna. Vou apagar aqui as gravações correspondentes.